Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Ainda existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje nós falaremos a respeito de um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz o seguinte: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. O profeta Isaías é tido como um dos maiores, se não o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Ele predisse em ricos detalhes sobre a vinda do Filho de Deus e sobre o reinado do Messias que seria estabelecido. No entanto, existe um detalhe importante do qual o profeta nos chama a atenção, de que sobre os ombros daquela criança que haveria de nascer estaria o governo. Como pode uma criança, antes mesmo de nascer, carregar sobre os seus ombros o peso de um governo que mudaria o rumo da história para todo sempre? De fato, não se tratava de um governo de pouca importância, e por isso o governo daquele reino seria notório e eterno. Na antiguidade, com as poderosas monarquias, os reis eram preparados desde pequenos, recebiam cuidados especiais de como se vestir, como se portar, como comer, regras de etiqueta, sobre diplomacia, sobre política, sobre princípios morais, éticos, orientações e conselhos sobre como governar com prudência, diligência e virtude. Desde muito cedo, apesar de serem crianças, aqueles que haveriam de herdar o trono como sucessor precisavam se preparar, pois sabiam que carregavam consigo uma grande responsabilidade de governar centenas ou até mesmo milhares de pessoas. Temos reis expressivos na Bíblia, como foi o caso de Davi, que foi um exímio rei e combatente de guerra. Salomão, quando sucedeu seu pai Davi, sentiu o peso da responsabilidade e da inexperiência. Sendo prudente, rogou a Deus que lhe desse sabedoria e de quebra recebeu muitas riquezas. Temos os faraós e suas linhagens que por muito tempo foram governantes do Egito, dirigindo aquilo que um dia foi uma das maiores potências da terra. Temos o rei Nabucodonosor, que governou com braço de ferro e subjugou muitas nações, inclusive Israel. Temos Ciro, rei dos persas, que, escolhido de Deus, junto com sua tropa, derrubaram a tão famosa e potente Babilônia, acabando com a hegemonia de uma nação que até hoje é lembrada por ser a potência que foi. Temos Alexandre o Grande, que foi orientado e educado desde sua juventude pelo sábio e filósofo Aristóteles, tornando-se assim um dos maiores reis e governantes que o mundo já conheceu. Temos o rei Herodes, que muito invejou o nascimento do menino Jesus e procurou matá-lo. Temos as famosas dinastias chinesas, bem como as notáveis monarquias inglesas, muitos homens que sucederam outros homens, muitos reinos que passaram e que restam ainda algumas lembranças, algumas leis locais, obras de arte, literatura, música que nos remetem a tempos longínquos ou até mesmo próximos. Todos os reinos e reis tiveram seus ápices, bem como seu auge e declínio. Todos os mandatos e posses, por mais longos que tenham sido, tiveram seus dias contados. O peso que cada rei carregava sobre os seus ombros durante o período que reinaram terminou quando eles morreram, pois todos eles, sendo homens mortais, teriam seus dias contados sobre a face da terra. Os tempos mudam, bem como também os tipos de governo, vão se adequando, adaptando e mudando de acordo com os tempos e ocasiões. Então podemos nos perguntar o que torna o reino de Cristo diferente desses reinos terrestres que tiveram seu nascimento, auge e declínio. A resposta é que o reino de nosso Senhor não é deste mundo, portanto é eterno e não passará. Quando ele venceu a cruz, ele triunfou e recebeu as nações por herança, pois carregava todo o peso não somente dos pecados, bem como da redenção daqueles que creriam nele. Contudo, restava ainda a parcela do peso que pesava sobre os seus ombros, que era daqueles que rejeitariam o seu nome e seriam julgados com o rigor da ira de Deus. E ele, sendo rei, também é justo, e trará juízo sobre a terra, sobre os iníquos,
sobre os que praticam a iniquidade, sobre os que não se arrependeram dos seus pecados e práticas, sobre os que pensam que não existe alguém que os governe e que não haverá juízo sobre suas cabeças. Jesus era rei por excelência, carregando sobre os seus ombros a missão e responsabilidade de vencer um reino tenebroso que até aquele momento era invencível. Ele venceu a morte, o pecado e o inferno. Havia uma promessa de que ele esmagaria a cabeça da serpente. Ele triunfou sobre os poderes das trevas. Ele trouxe o reino de justiça e de paz. Ele venceu e nos convocou a sermos contados no censo dos céus, onde seremos incluídos como cidadãos do reino eterno. Fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho, que carregava desde criança sobre os seus ombros a responsabilidade. A Cristo Jesus, o Rei eterno e Filho de Deus, sejam dadas a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações, se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Deus abençoe.